Antes de entrar nesse assunto, eu vou voltar um pouquinho sobre a questão das mães, né? Eu não sei se vocês se lembram, domingo, né? Domingo eu perguntei se alguém conhecia Susana Wesley. E se alguém olhou na internet ou alguma coisa nesse sentido. É importante você fazer isso. Talvez a gente vive numa era que a gente pensa assim, a gente é muito inteligente, a gente é muito sábio, nós temos bastante conhecimento. E eu vejo que muitas pessoas que viveram no passado, no século XIX, em 1700, 1800, eles têm muito mais para dar para nós sobre o ensinamento da palavra do que esses jovens hoje. Não digo jovens a sentido a crianças aqui, jovens que dizem pastores hoje. Quando a gente se depara com esses homens lá atrás e essas mulheres lá atrás, a gente se depara com pessoas robustos, pessoas convictas da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo e definidos. Não se compara com a nossa era. Nossa era tem muita dificuldade em muitas coisas. Vou dizer o que acontece com a nossa era. Nós fomos mimados. E esse é o maior problema nosso. Mimado não gera homens e mulheres fortes. Você pode dizer assim, Morantes, eu não quero questionar isso. Olhe a história. Perceba isso. Eu não estou dizendo que filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, são fracos. Não é isso. Eu só estou dizendo que essa era é uma era muito difícil e muito cheia de problemas. Falamos sobre Jocobede, se lembra? Falamos sobre Jocobeda, mãe de Moisés, né? Cheia do Espírito Santo, recebeu uma revelação, guardou Moisés, botou numa arca e ali acontece tudo aquilo. Falamos também sobre Ana, né? Por inspiração divina, ela não podia ter filho, mas ela orou ao Senhor, Deus botou isso em seu coração e dali saiu Samuel, que ela entregou para o sacerdote com pouquíssima idade. Depois de desmamar, levou lá, ó, fica na casa do Senhor. Então, mulheres bem diferentes, mas eu queria colocar uma mulher mais atual para nós, né? Porque precisamos de coisas mais atual. E uma coisa eu vou dizer para vocês, está na questão do exemplo. Por que precisamos de coisas atuais? Para termos exemplos. O cristianismo é formado por exemplos. Então, você pensa que não é formado por exemplos? Sim. E esses são pontos importantes para nós entender. E Susana Wesley, se você já estudou, você conhece um pouco. Se você não estudou, ela criou regras. Regras em sua casa. Eu lendo um pouco sobre esse assunto, eu não tenho profundidade de falar sobre o assunto dela, mas tenho desejo, então eu vou estudar muito mais sobre esses assuntos, porque ele cai em coisas importantes que, se aplicarmos para o nosso tempo, vai ajudar muito as nossas vidas, né? Mas eu quero afirmar para você, ela tem regras que ela usou na sua casa. São 16 regras. É na casa dela. Você entende? Eu não estou querendo que você diga assim, agora o irmão Arantes quer criar 16 regras para a sua casa. Não é isso. Eu só estou querendo mostrar quais as regras que ela usaram e qual especificação tem nisso. Cada um tome com um bom ânimo, com um bom desejo, com um bom aprendizagem. Não tome isso por mal. Talvez você diga assim, eu não tenho nenhuma dessas regras na minha casa. Daí você vai dizer, isso aí não serve para mim. Tome isso com bom ânimo, com boas coisas, As boas coisas devemos realmente meditar. Sempre penso quando eu falava sobre assim, a mesa. Se lembra quando eu falava sobre a questão da mesa? A mesa é um lugar onde você se reúne com a família, onde você se reúne com os seus filhos, onde você se reúne com a sua esposa, quando você já não tem mais filho, você espera tomar café junto, almoça junto, janta junto. Porque ali você mostra que tem companheirismo. Não é a mesa que é eficiente, mas a mesa é o local onde podemos estar juntos. Quando meus filhos vão, eu espero que eles todos sentem à mesa. Nós fizemos uma oração e se reunimos e conversamos. Conversamos coisas da palavra, conversamos coisas cotidianas, mas isso gera
companheirismo. Isso é bom? É bom, porque todos estão ali. Você entende isso? A mesma coisa, a esposa está ali, chega ali, senta, o outro senta, vão, conversa. Aquele minuto que é se alimentar, muitas vezes os portugueses são bons nisso, você faz uma mesa boa, faz isso, aquilo, depois se alimenta, ali tem uma confraternização. Isso é bom. Isso gera elos familiares. Você entende? Estou dando um exemplo para a gente entrar nessas 16. Só para a gente entrar nessas 16, depois eu entro na escritura e vocês e eu ficamos mais tranquilos. Olha só o que ela fala. Comer entre a refeição não era permitido entre eles, entre as crianças. As 19 crianças que ela tinha. Então quer dizer que tinham horários específicos e não, entre esse período e o outro não se comia. Só se a criança estivesse doente. Olha só a regra que ela tinha. Outro ponto que ela dizia, o segundo, ela dizia: como as crianças, elas devem estar na cama às 20 horas. Hoje, acabou isso. Você vê alguma coisa nesse sentido? Claro, eu vou dizer para você, era em 1700, e lá já a luz tinha uma dificuldade, logo escurecia, o que eles faziam? Vão para a cama. Tudo bem, hoje existe luz elétrica, isso, mas hoje você pega a criança 2 horas da manhã, 3 horas da manhã acordada. Só para dar um exemplo para vocês entenderem qual era a posição dela. Deve tomar remédio sem reclamar. Ficou difícil? Os pequenininhos aí. Mas por que esses pequenos não reclamam? Porque foram instruídos. Você entende? Essa era a regra. Você deve tomar o remédio porque está doente e você não deve reclamar do remédio. Mas você vai entender por quê. 4. Dominar. Olha só. Dominar, a palavra é obstinação, a obstinação na criança e trabalhar com Deus para a salvação da alma dela. Você percebeu? Aqui está dizendo que os pais dominavam essa obstinação que as crianças têm. Toda criança tem. Não me engane com isso. O pai e a mãe é o que firma isso. E não só isso, ensina a palavra de Deus. Isso é o que ela pensava, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pensa que essa mulher, que o irmão Branham falou também, Samuel era o esposo dela. Ele era um capelão. Ela, em relação à fé, ela mostrou muito mais que seu esposo. Você está entendendo, irmã? Tem vezes que você espera pelo seu marido. Não faça isso. Em relação à fé, você toma posição e ele toma posição. Sabe onde que tem outra também dentro da Bíblia que Paulo fala? Priscila e Aquilas. Priscila era uma mulher de fé. Depois vamos ler ali para você entender. Paulo fala assim: Saulo, Aquilas e Priscila, que tem uma congregação em sua casa. Eu quero voltar a um ponto importante. Vamos fazer uma pergunta. Talvez isso me bota na parede. Eu sou o que mais precisa disso. Reunião de culto em casa. Alguém faz? Ninguém faz. Temos que conversar uma coisa. Irmão, não é só vir à igreja. Temos que estar cheio. E quando fizemos reuniões em casa, você diz assim: mas sou eu e a minha esposa. Vamos fazer. Daí de repente eu convido um irmão: irmão, vai lá na minha casa, vamos fazer uma reunião em 2 famílias. Ou convido outro, vamos lá. E vamos fazer. O que é isso? Deixar o Espírito Santo começar a trabalhar. Só para entender, Suzana fazia reunião todos os dias com sua família. Será que a gente não está longe de alguma coisa? Pensamos isso. Não estou levando por maldade. Não me considere mal nisso.
estou na mesma situação que vocês. Você entende o que eu quero dizer? Queremos buscar Deus, temos que ter projetos. Eu só estou abrindo o meu coração em relação a esses assuntos. E necessito também das orações e preciso de vocês, da mesma forma como vocês precisam de mim. Continuando. Olhe bem aqui, ó. Ensinar a criança a orar tão logo que eu comece a falar. É difícil, né? Eu não fiz isso com meus filhos. Não sabia sobre isso. Você entende? Se ela sabe que tem que dobrar os seus joelhos e orar e pedir a Deus, ela sabe que existe um Deus que guarda o papai, a mamãe, a família. E isso tudo esquecemos, ou não aprendemos, ou não conhecíamos, ou não sabíamos. Eu não sabia. Sou muito sincero nisso. Agora, escute bem o sexto. Exigir que todos fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Do culto familiar. Irmãos, ela tinha 19 filhos. Era uma congregação, se a gente contar aqui, ela tinha essa congregação em casa de criança. Você percebe o que está acontecendo aqui? Olha a firmeza que ela tinha, e diz que ela era uma mulher que tinha bastante problemas de saúde e tudo isso, mas tomava isso com eficiência, posição, querendo que aquilo começasse uma manifestação do poder do Espírito naquela vida dela. Que Deus abençoou ela e trouxe João Wesley, que manifestou isso ao mundo. João Wesley é um profeta manifestado por uma mãe que tinha esse desejo de manifestar a palavra. Aqui está o ponto. Escute bem aqui, ó. Não lhe dar nada que peça chorando. Olha só o que ela está dizendo. Ela está dizendo para você: se um filho chora, quer reclamar e fica pedindo e chorando, você não deve dar. Eu achei isso aqui incrível. Isso aqui é psicologia pura, sabia? Mas lá em 1700, ela está estudando o que? Psicologia? Ela está estudando a Bíblia. Olha bem. Não lhe dar nada que peça chorando, apenas quando pedires educadamente. Quando o menino ou a menina chegar assim: não, ô papai, posso pegar? Pode pegar. Eu quero, não sei o que, é meu, não sei o que, não sei o que. Você entendeu? Sabe por quê? Você começa a instruir aqui. Quando ele se tornar um adulto, ou quando ele se tornar um jovem, ele não executa isso. Ele sabe ser educado em pedir. Você entendeu? Agora, quando você libera mimos, aquela criança, ela vai se tornar um problema lá. Não porque ela queria ser o problema, porque os pais foram o problema. Amém? Você entendeu isso? Isso aqui é terapia pura, mas que está dentro da Escritura. Olha o que ela vai dizer isso. Eu não estou dizendo que você faça isso tudo em sua casa, do jeito que é. Eu estou dizendo para você, ela tinha essas regras que ela botou em sua casa. Olha aqui. Nunca permita que um ato pecaminoso passe impune. Você escutou? Fez uma coisa errada, não passe impune. Não é que você vai bater, mas você dizer: meu filho, você fez errado. Você não deve fazer desse jeito. A próxima vez eu vou ter que fazer alguma coisa em relação ao erro que você fez. Você entendeu? Ah, não, vou ter que espancar o filho. Não é isso que estou falando. E nem é isso que ela falou, porque ela vai entrar agora em outro assunto importantíssimo também. Ela vai dizer assim, ó: nunca puna a criança 2 vezes por uma única ofensa. Você percebeu? Você fica punindo o seu filho, fez um erro lá, você pune agora, pune depois, pune depois, pune depois. Você percebeu? Sabe o que acontece isso, irmão? Isso, de novo eu caí na questão. Não funciona punir. Presta bem atenção o que funciona aqui, ó. Elogiar e recompensar o bom comportamento.
Isso é que funciona. Quando você vê um bom comportamento, você diz: parabéns, meu filho. Parabéns, minha filha. Realmente ele está ótimo. Abraça ele. Alegra-se com ele. Olha só aonde essa mulher, Susana, tinha sua sabedoria. Você acha que punir, bater, punir, bater vai funcionar? Vai ser um jovem rebelde de novo. Vamos continuar. Ela vai dizer assim, ó, toda tentativa de agradar, olha só que sabedoria de mãe, toda tentativa de agradar, mesmo pequena, deve ser elogiada. Faz uma coisa certa, elogia. Temos dificuldade de elogiar, né? Por isso que crescemos adultos e não elogiamos as pessoas. Amém, irmão? Temos dificuldade de dizer assim, ó, muito obrigado. Temos dificuldade de dizer, ou apertar a mão, parabéns por isso. Começa pelos pequeninos. Você depois quer ensinar um adulto? Vê que mulher tem sabedoria, né? Olha só. Preservar o direito de propriedade, mesmo em caso de menor importância. Só você sabe o que é propriedade, né? Vamos tentar colocar na ideia humana mais principal. A tua casa é uma propriedade tua, não é? Você sabe, né? Se alguém entrar na tua casa, não pode entrar, porque é direito teu, né? Mas aqui ela está falando de criança, propriedade. Esse brinquedo é teu? É teu. Ah, não dá para ele, você quer. É dele, é propriedade dele. Agora tu pode dizer assim, presta para ele brincar. Daí você vai entender. Propriedade. Você não pode usurpar a propriedade, mesmo que você seja o pai do filho. Você entendeu o que ela quer dizer aqui? É dele. Agora você pode dizer, presta para ele usar ali. Você pode usar algumas maneiras, né? E ele, que já está sendo muito bem instruído, ele vai ser um cavaleiro, ela vai ser uma dama em fazer isso, de todo o coração, porque ele está sendo instruído, já está maduro, ele vai se amadurecendo muito rápido. Tanto que esses pequenininhos, quando começavam a ler, olha só, ela vai falar alguma coisa aqui sobre isso, irmão. Isso é importante. Você busca isso na internet, você vai gostar. Você leia a história de Susana, você vai ler, você vai se ver coisas importantes. Vamos ver aqui, ele está falando de elogio. Agora ele está falando no 14. Cumprindo com rigor todas as promessas feitas. Se eu, como pai, faço uma promessa para o meu filho, eu cumpro. Os pequeninos já vão aprendendo, se eles fizerem uma promessa, eles cumprem. Você apregou aqui? Mas isso é um exemplo que vem do pai e da mãe. Olha outra coisa. Olha só o que ele vai dizer no 15. Não exigir que uma filha trabalhe. Mas você vai entender por que isso. Trabalhe antes que saiba ler bem. Não é esse trabalho lá fora, não, circular. Não é isso. O que ela está dizendo, naquela época, o que acontecia com a família? Para você entender. Senão você vai fazer uma confusão muito grande. O que acontecia? As famílias, as mulheres trabalhavam capinando, plantando, matando a galinha, o frango, cuidavam da casa, enquanto o marido ia trabalhar lá fora. Sabia disso, irmãs? Mais jovem. Não é como hoje não, irmã. Totalmente diferente. Você vai ali no mercado, me dá só o peito. Ou vai ali só dá... não quero o peito, eu gosto mais da sobrecoxa. Não, eu não gosto da sobrecoxa, eu gosto daquela coxinha. Está tudo separado, embaladinho, sem nada. Não,
Antigamente ela tinha que fazer sobrecoxa, ou feito, ela tinha que ir lá matar a galinha, despenar, escaldar, tirar a pena, fazer isso e tudo, cortar pedacinho. Agora está aqui a sobrecoxa. Por isso que ela está dizendo assim, ó, antes que cada jovenzinho crescesse, cada mocinha crescesse, ela primeiro tinha que saber ler, para depois começar a trabalhar nos serviços seculares da casa. Ficou ruim, né? Um pouquinho ruim trabalhar no serviço secular. Hoje os filhos não querem mais trabalhar. Dá até um infarto neles. Mas é verdade, só para você entender. Então, esse trabalho está fundado no que? Primeiro, eles aprendiam a ler, aprendiam a fazer isso, porque senão depois ia ficar mais difícil para eles. Então, agora acontece essa situação. Daí, é ensinado para eles. E depois ele diz assim, o último, só para a gente depois continuar. 16. Ensinar as crianças a temer a vara. Você entendeu? Se você quiser procurar, procura na internet, vai estar ali, ó, as 16 regras da casa de Susana Wesley. E tem outras coisas mais que ela conta da história dela, porque você acha que ela passou uma vida tranquila? Você está confuso. Morreu filhos, só vou passar rapidamente, morreu filhos, deu problema disso, aconteceu isso, a casa pegou fogo, quase perdeu João Wesley. Por isso que ele se tornou, ela orou e disse assim, Senhor, por ter deixado esse meu filho, eu vou me esforçar mais em cima dele, para ele ser um tição. Ela cheirou energia foi salvo, agora vamos lutar para ser um tição na mão de Deus. E aí, irmãos, como é que estamos? Estamos longe, né? Vamos começar uma coisa. Vamos fazer culto em casa? Faça um culto por semana. Comece com uma vez. Mas só eu e minha esposa? Faça um culto. De repente você sente uma necessidade, convida um irmão, uma família. Vão lá, louve o Senhor. Graças a Deus. É isso que temos que começar, porque vai acontecer isso. Logo você vai ver essa porta aí, como é que vai ficar. Mas isso é bom para a nossa identidade, saber que houve homens e mulheres que tomaram posições definidas, né? Feliz Dia das Mães, são todos os dias, né? É isso que eu quero dizer para você. Então, vamos agora entrar no assunto. Quando você se depara com essa expressão que Paulo está falando ali aos romanos, você viu que não porque essa pessoa é incrédula que você vai dizer que Deus não é eficiente. Deus é eficiente quando a pessoa não é incrédula. Quando ela recebe a palavra, toma a palavra como é, Deus faz um trabalho de obra em sua vida e mostra que Deus é verdadeiro. Um incrédulo nunca vai ser verdadeiro Deus para ele. Por isso que Paulo está ensinando a igreja romana só porque aquele não funcionou naquilo ali, por ele ser incrédulo. Agora, se ele é verdadeiro, ele vai ser a bênção daquilo. Que eu estou falando de quê? Obras. O que eu estou falando? De testemunho. Falamos de que? Da vontade de Deus nos cultos passados. Agora vamos entrar na questão das obras. Quando caímos em obras, caímos em Tiago. Tiago vai dizer assim, ó, Tiago no capítulo 2, se você quiser acompanhar, está no verso 14. Escute bem, isso é bom para nosso entendimento. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras. A primeira pergunta. Peraí. O que ele falou? Peraí. Meus irmãos, que aproveite se alguém tiver fé e não tiver obras. Você entendeu o que Tiago está falando? Tiago está dizendo assim, ó. Eu tenho fé. E fico aqui. Isso funciona? Não funciona. Agora o que ele está definindo aqui? Porventura, a fé pode salvá-lo? O que você acha? A fé pode salvá-lo? Parado assim? O que você acha de Jesus Cristo assim, ó? Parado numa pedra desse jeito? Ele teve que fazer obra. Ele teve que ir para onde? Para o Calvário. A manifestação da fé dele levou ele para o Getsemane. E o Getsemane
provou ele, calibrou ele para o Calvário. Isso é obra. E é isso que Tiago está mostrando para nós. Ele vai dizer, ele está colocando no natural para a gente imprimir o espiritual. Ele vai dizer no 15, ó, e se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e se algum de nós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos, fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Irmão, ele está primeiro nos instigando no natural, para mostrar para você o que é fé, ela faz. Tiago ele só está dando uma referência. Aqui ele está falando de irmãos. Ele não está falando de gente lá fora, não. Ele está falando de gente, irmãos, que vê uma necessidade de alguém que é irmão e diz assim: Deus te abençoe, eu vou orar por você, Deus vai suprir a tua necessidade. E é uma necessidade de física, de alimentação. Ele está querendo mostrar isso para dar uma referência, o que é fé espiritual. E ele vai continuar, ele vai dizer assim, ó, assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Agora ele está entrando no lado espiritual. Você diz assim para mim, irmão Arantes, eu tenho fé. Mostra através das tuas obras. Não é essa questão só do alimento. Claro, ó, como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Tem necessidade, vamos imprimir. E quando você tem fé, você sente isso no coração e aplica isso. Funciona, você não fica... não vai ser, não sei o quê, fica com discussão. Não, você toma decisões positivas e gera fé sobre aquilo. Você entendeu? Porque senão você não vai gerar nada. É isso que eu quero que você comece a entender. Olha aqui. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Olha só, um vai dizer assim, ó, eu tenho fé, e o outro vai dizer assim, eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui foi um questionamento. Você percebeu que houve um questionamento aqui? Muito grande. É aquela condição, irmão. Eu tenho fé. Mas depois você observa, porque você veio para conhecer Espírito. Todos nós aqui estamos crescendo na igreja do Senhor para reconhecer Espírito. Tu conheces o Espírito como? Pela ação daquela pessoa. Amém, irmão? E isso é pura verdade. Eu conheço pela ação da pessoa. Não tem outra maneira para ser, porque o Tiago está ensinando que você vai conhecer aquela pessoa pela obra que ela exerce. E o irmão Bruno vai falar uma coisa aqui importante. Eu vou até ler antes. Oh Senhor, ajuda-me aqui. Vamos ver se eu... Tá. Eu marquei aqui, mas eu vou chegar lá, porque eu tenho que trazer o conjunto todo e eu vou chegar lá. Então, essa questão que eu quero que filmar você está. Eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Amém, irmão? É o que o Tiago está querendo nos colocar em nosso coração. Então eu vou ler um ponto aqui importante. Agora, Deus não pode curar você porque Ele já... Opa! Isso. Judas. Amados, quando procureis escrever, vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos sobre exortar-vos a batalhar ou zelar pela uma fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso é Judas capítulo 1, verso 3. Você se lembra disso? Ele diz que
Eu ia falar sobre fé comum. Daí ele fala assim, mas eu tive que falar sobre essa necessidade de nós batalhar por uma fé que foi dada. Você escutou? O que está ali importante? Uma fé que já foi dada. Então você não está esperando nada, ela já foi, chegou. Agora o que está faltando nisso? Manifestação de obra, pelo reconhecimento dessa fé que já foi dada. E daí você vai dizer assim, olha bem o que ele vai dizer, ó. A fé é uma vez entregue aos santos, essa fé foi entregue aos santos. Agora, se não é mais do que seria certo tentar, no entanto, se quisermos lutar por tal fé, a fé já foi entregue aos santos, ou aos santificados. Então, devemos voltar à Bíblia e descobrir o que aquelas santificados fizeram e que tipo de fé eles tinham. Você percebeu o que o irmão Branham está falando aqui? Ele está dizendo para você que você já recebeu, que você já recebeu, que eu já recebi essa fé. Essa fé foi dada aos santos. Agora, o que ele quer dizer? Aonde eu vou encontrar essa fé? Eu vou encontrar no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1 que eu vou ler. Eu vou levar até um pedaço para nós entender o que é essa fé. Porque esse tipo de fé que a gente fica assim, ela não funciona. Você vai perceber que tem uma coisa dentro de Hebreus 11 que fala assim, ó, testemunho. Olha aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a obra das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou, para você entender, para o nosso tempo, obras. Eles alcançaram testemunho, eles alcançaram obras. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra dele, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito aparente. Não me importa. Deus falou e a coisa aconteceu. Agora, se a ciência quer explicar como foi, não me importa, porque foi de uma forma pela palavra de Deus. Você entende o que eu quero dizer, né? Olha só, pela fé, escute bem, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: quem é que dá o testemunho? Deus. De quem? De Abel. Não é Abel, Abel já morreu. Mas quem dá o testemunho de que de Abel era justo foi Deus. Espera aí então. O que você acha de eu dar o meu testemunho? Ficou estranho, entendeu? Porque tem que vir de Deus. Vou tentar colocar no nosso tempo, no tempo que nós estamos vivendo, na era que estamos vivendo, na era digital, dessas coisas todas. Eu quero que você entenda o assunto, mas vamos modernizar isso. Eu chego ali na frente e começo a falar. Claro que eu tenho o meu coração para ajudar uma pessoa. Amém, Deus te abençoe. Mas tem muita gente que começa a falar nisso, e o interesse dele qual é? Não é ajudar, é fama, é reconhecimento, é outras coisas. E isso que acontece? Ele já recebeu isso. Você entende? Você percebeu isso? Então, a sabedoria é a gente saber o que está acontecendo para entender o que está acontecendo. Existe muito desses, criadores digitais, né? Que ele promove aquilo porque eles ganham dinheiro, irmão. Agora, eles estão ajudando? Amém. Estão ajudando. Porque tem influência, estão ajudando. Mas eles já receberam o seu galardão. Você entendeu? Porque eles mesmos se exporam aquilo. Agora tem a outra ação que é diferente. Você está fazendo porque quer
quer atingir mais gente para falar, é outra coisa. Porque você ama as necessidades das pessoas e nem quer ser digital, nem quer ser isso, não quer nada. Mas você usa isso para um benefício das pessoas que precisam. Você conseguiu entender o assunto aqui? Isso é muito importante, porque esse é o tempo que nós vivemos. Quanta gente usa isso só para o seu bel prazer? Então preste bem atenção nisso, porque isso vai ajudar você a compreender muita coisa. E ele vai dizer assim, ó: pela fé Enoque foi trasladado para você ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que agradava a Deus. Antes do que, irmão? Antes da transladação, ele alcançou o que? Testemunho que agradava a quem? A Deus. Você percebeu? Então, essa fé que uma vez foi dada a quem? Aos santos. Agora o que você tem que fazer? Gerar testemunho. Não que você vai ficar falando de você, mas você vai gerar testemunho que Deus é bom. Profundo isso, né? Profundo. Você vai entender onde que eu quero botar as bases. Irmãos, aconteceu isso com Paulo. Só que Paulo fala em outra linguagem que talvez a gente nem captou. Olhe bem, uns pregam o evangelho por inveja, outros pregam o evangelho por interesse, outros pregam por discussão, em briga, intriga. Você vê, está escrito isso em Paulo. Só que na nossa linguagem hoje, é isso ali. Agora, você tem que saber discernir, porque Paulo fala assim, ó, ele não, você quer fazer desse jeito, você pode fazer desse jeito, só eu estou aqui para defender isso quando começa a ter discussão, briga, isso que Paulo não gosta. Está lá, muito claro. Vamos, não, irmão, não importa do jeito que tu está querendo, se você está fazendo por isso, por vanglória, não me importa, vamos prosseguir a jornada, vamos lá, não me importa isso. O que conta é quando começa a ter discussão, briga. Daí Paulo, ele não gosta disso. Você percebeu? Está ali, está aqui, está acontecendo agora, no Brasil todo. Você sabe o que está acontecendo. Querem dividir a população em tudo quanto é jeito, por política. Você entende o que eu quero dizer? Não faça isso, irmão. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. Se um diz que é tal, eu não quero mais saber dele. Não me importa, é meu irmão. Você percebeu? Se não, a gente vai cair numa cilada muito grande. Você vai se deparar. O que você acha? Será que se Abel começou a brigar com Caim? Quando Caim quis matar Abel? Pense nisso. Estevão começou a se espernear quando foi apedrejado? Pense nisso. Paulo, não vou botar a cabeça aí. Pense nisso. Jesus, não vou para o Calvário, não me tire daqui. Pense nisso. Olha, irmão. Então, quando você se depara com isso, você vai entrar. Vamos continuar só um pedacinho. Daí ele vai dizer assim, ó. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Agora você percebeu aqui? Sem fé você não vai agradar a Deus, de maneira nenhuma. Fé é um testemunho, irmão. De novo a gente cai nisso. E depois você logo percebe no 7, olha só o que ele vai dizer. Pela fé Noé, divinamente avisado. Você escutou aqui? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se via, temeu e para a salvação da sua família. Você está vendo as coisas que vão acontecer?
Não. Mas você está sendo advertido pela palavra de Deus que vai acontecer. Agora, você temeu, porque o que é a palavra temer? É o princípio da sabedoria. Quando nós tememos uma coisa, não com temor de medo, mas um temor de respeito em relação àquilo que Deus está dizendo vai acontecer, e você não aceita isso pelas suas ações da fé, aí que está o problema. Quantos salvaram? 8. Uma família. Aqui está o ponto, irmão. E ele vai dizer assim, ó: preparou a arca pela qual condenou o mundo. Olha só o ponto. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Qual é a tua arca? Qual é a tua arca? Cristo. Cristo é a arca, mas a palavra é a tua arca. Palavra. A palavra de Deus é a tua arca, é a tua confiança, é a tua posição. Não adianta você querer tirar isso. Não dá para sacar. Se eu saco uma coisa da palavra aqui, estou fora. Porque se tirar, ou colocar, ou aplicar mal, estou fora. Então, é a manifestação da palavra. Porque você sabe o que é a palavra. A palavra é Deus. Depois de eu conversar com meu irmão, ou conversar com qualquer um, se mantemos na palavra. Você entendeu, né? Olha aqui. Então agora vamos um pouquinho. A fé, uma vez entregue aos santos, essa é a mensagem. Quando ele veio pela primeira vez, ele começou a fazer o bem. Se um dissesse esta noite que o espírito de alguma pessoa está em mim, você esperaria que eu personificasse aquela pessoa, porque a própria vida em mim seria a vida dessa pessoa. Que o espírito de algum grande criminoso estivesse em mim, agora você esperaria que eu fosse um criminoso. E eu disse que se um espírito de um pintor estivesse em mim, você esperaria que eu segurasse o pincel corretamente. O irmão Branda está dando uma linha. Irmão, se o Espírito Santo está em você, o que você vai fazer? Me diz. Você vai fazer a ação de Cristo. Não tem outra coisa para fazer. Se um espírito criminoso está em mim, eu vou ficar maquinando coisas, eu vou ficar querendo roubar, eu vou querer ficar assaltar, eu querer fazer outra, porque esse espírito está em mim. Daí o irmão Brano agora vai fazer uma ação para mostrar uma coisa. Ele vai dizer assim: quando o espírito de Elias veio sobre Eliseu, Eliseu era exatamente como Elias. Você percebeu? O espírito de Elias veio a Eliseu. O Eliseu era a mesma coisa que Elias. Ele vai continuar dizendo: e quando esse mesmo espírito veio sobre João Batista, aos 9 anos de idade, ele levou para o deserto. Elias gostava do deserto. Quando entrou aos 9 anos em João Batista foi para o deserto. Escute: o espírito que está em você controlará você. Acordaram? Você percebeu o que está acontecendo aqui? O que o irmão Brano está falando para você? Quais as obras que você está fazendo? Como é que você está agindo com a sua vida? Como estamos vivendo? Porque ele está dizendo, esse mesmo Espírito vai mostrar o que Espírito é. E ele vai dizer assim, ó: e se o Espírito de Cristo está em você, em nós, o corpo de Cristo será semelhante a Cristo, no seu sentimento e nas suas ações. Seja o que for, será semelhante a Cristo. Isto fará as obras de Cristo. Deus quer trabalhar no corpo de Cristo, como se fez no corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Ele quer trabalhar neste corpo de Cristo. Se ao mesmo pudéssemos vê-los em um lugar onde permanecesse por tempo suficiente. O que ele quer dizer, irmão? Isso aqui é importante. Vamos estar aqui.
Irmão, presta bem o que eu vou falar para você. O que o Moura está dizendo que a igreja deve parar aqui para primeiro aprender os fundamentos. Eu não posso avançar sem a igreja saber os fundamentos. Você acha que estou errado? O irmão Brando, ele está dando uma informação que a igreja primeiro tem que aprender os fundamentos da sua doutrina. Depois que ela conhece os fundamentos da doutrina, o que acontece? Eu conheço o fundamento da doutrina, eu sei aonde estão as coisas, eu sei o que é isso, eu sei que aquilo ali está, e você está vivendo esse fundamento. Agora daí Deus tem outras coisas para você fazer. Deus tem outras coisas para nós fazer. Enquanto a gente não aprender os fundamentos, vai ficar difícil a gente alavancar. Isso é um problema. Isso é a maior luta que um pastor tem. É trazer todos num nível para subir, para toda a igreja poder receber a benefício. Daí você vai dizer assim, ih, Morante, eu já estou. Não é você que eu quero também, eu quero todos, porque dependemos do corpo todo. Não dependemos, não, eu já sou. Então faça o outro subir, porque dependemos de todos. Pare com essa questão de ser mesquinho, ou achar que é só você. Enquanto você pensar que é só você, vai ter problema. Somos todos. Nós somos um corpo. Somos todos. Olha aqui. Vamos ver esse pedacinho. Ele vai dizer assim, esse aqui é outro ponto que eu coloquei em Itajaí, que é um ponto muito importante. Se você entender isso aqui, vai ajudar muito a você crescer na graça e no conhecimento. Olha só. O irmão Brando fala assim, sabedoria versus fé. Sabedoria versus fé. Esse é a fé de Deus. Veio através de Deus. Deus é a palavra. Os filhos de Deus vivem pela sabedoria. Alguém pode me dizer se os filhos de Deus vivem pela sabedoria? Amém! Pela fé. Não é pela sabedoria. Eu só usei isso para... Você sabe, a justificação que veio por Lutero, o que ela fala? O justo viverá pela fé. Então a igreja tem que entender que nós vivemos pelo quê? Pela fé. Não vivemos pela sabedoria. A sabedoria é uma coisa do homem. O que é coisa do homem? Eu falo para você, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura. Daí você fica assim, será, irmã, se eu estou com esse problema aqui? Entrou a sabedoria. Não entrou? Entrou. Porque entrou essa condição aqui. A fé não questiona, irmão. A fé é uma coisa que vem do lado de dentro e entra no teu coração e não duvida. Vamos ler isso aqui, depois vamos entrar em Gênesis para ver se não é isso. Ele vai dizer assim, o Filho de Deus vive pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela sabedoria? Não, o irmão Brando diz, a igreja diz, não. O justo viverá pela fé. Não o que ele possa aprender, mas o que ele possa acreditar. Você percebeu? Não é o que você pode aprender. Irmão, tem muita gente que está na universidade, tem muita gente que está na igreja que faz curso de teologia, tem muita gente que faz isso, que faz aquilo, e conhece, tem uma sabedoria, conhece, fica em tal lugar, faz. Mas isso não tem a ver com fé. Irmão, isso aí é verdade. Tem gente que sabe recitar tal coisa, tem gente que sabe fazer aquilo, mas isso não tem nada a ver com fé. Por quê? Agora, destruirá. Vamos tomar a sabedoria primeiro. A sabedoria tem um julgamento. A sabedoria tem um julgamento. A fé não tem julgamento. Você percebeu? Você entendeu? Por que você julga?
É loucura, né? Então vamos entender isso. Você está com a Bíblia? Vamos lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Escute bem aqui. Vamos ler com tranquilidade, né? Só para a gente finalizar o culto. A gente podia ficar a noite toda falando sobre isso e deixar fazer perguntas e respostas para a gente amadurecer mais sobre isso. Mas vamos tentar pegar a base. Ora, a serpente era mais astuta que toda a animaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. Vírgula. Astuta tem a ver com o quê? Sabedoria. Sem sabedoria, você não é astuto. E esta diz a mulher, e assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Uma pergunta. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores, plural, do jardim comereis. De todas as frutas comereis, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha só o que ela está dizendo. Porque Deus sabe que no dia de que comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é conhecimento. Você percebeu? Mas vamos continuar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento. Entendimento é o quê? Conhecimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e a ele comeu com ela. Vamos parar aí. Você percebeu? Toda a estrutura falando de entendimento, de sabedoria, de astúcia, tudo em conhecimento. E Deus falou só uma coisa: para crer no que Ele falou, não coma dessa árvore do meio do jardim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que você vai achar interessante. Eu estou aqui, ó. Esse aqui é o jardim. Tá eu aqui. E tá aqui, vou botar um cabelinho, né? A esposa. Adão e Eva. Eu preciso de conhecimento? Olha só. Eu vivo protegido, eu tenho alimentação, está tudo tranquilo, está tudo maravilha, Deus está me guardando, e ali tem a água, ali tem um peixe, ali tem as plantas, ali está tudo em harmonia, nenhum destruindo o outro, o leão pasta, tudo certinho. Eu preciso de conhecimento? Não preciso. Você percebeu qual é a troca que foi aqui? Agora, nesse tempo maldito, olha só que eu vou falar, nessa era maldita, porque é assim que é falada, nessa era que está aqui, ó, que é maldita, eu preciso de conhecimento. Tu sabe por quê? Qual é o país mais tecnológico, que é o país que está sobre todos? Estados Unidos, né? Por quê? Porque ele tem mais conhecimento de arma, mais conhecimento disso, porque ele movimenta em dólar, o dólar está no mundo todo, por isso que tem essas brigas, mas não vou entrar nesse assunto, que isso é outra coisa. Mas, então, todo o estrutural, todos os cientistas mais grandes estão nos Estados Unidos, todos os homens que mexem com dinheiro e finanças estão nos Estados Unidos. Por quê? Conhecimento. Sabia que há um pouco tempos atrás, se você ler a história, você sabia que Portugal era o país que tinha mais conhecimento? Ele foi até a Índia, conseguiu a pobre, fez e perdeu. Daí você começa, como é que pode ter perdido isso tudo? Você entende o que eu quero dizer? Porque o que é o acontecimento? Conhecimento, se eu tenho conhecimento, muito conhecimento, eu controlo aqueles que não têm o quê? Conhecimento, irmão. Agora Deus quer que aconteça desse jeito?
Deus não quer que aconteça desse. Deus quer que seja pela a fé. Por que Ele quer que seja pela fé? Porque Deus não quer que seja assim, ó, um homem sobre outro homem, o outro homem, como fosse uma pirâmide, cheio de homenzinho aqui, e vai formando aquela pirâmide, se lembra? Monte tem que trabalhar aqui, para esse aqui usufruir dos benefícios, das coisas, você entendeu? Deus não quer desse jeito. Deus quer o quê? É por revelação, não importa onde que você esteja, ela desce por revelação. E isso muda tudo, quando é por fé. Você já pensou naquelas igrejas que falam assim, ó, não, a revelação tem que passar por mim, depois de ir para você. Se não passou por mim, tem algum problema. Você entendeu? Ele está só se engrandecendo, irmão. A revelação, você entende, né? Você acha, olha só, vamos tentar, eu quero mostrar isso porque é importante, porque você vai se deparar isso com internet, pregador, ele recebeu uma coisa que não é dele, nunca foi dele, é como eu recebi uma coisa que é a palavra de Deus, que não é minha, nunca foi minha, e eu quero mérito por isso? Que loucura é essa? Eu seria muito louco. Paulo ensina isso, é o princípio que Paulo ensina lá. Não é Apolo, não é Ceifa. Daí ele vai explicar, claro que existe um trabalho, a minha dedicação no trabalho, mas o que eu recebi veio do Senhor. Então eu não posso tomar esse mérito, eu tenho que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. O problema é que existe muito pastor aí, que ele acha que de pouquinho, não, eu tenho um conhecimento, eu recebi uma sabedoria, eu vi uma unção, não sei o quê, que não é dele, irmão. Deus testa isso, irmão. E é isso que eu quero que você aprenda, porque Deus não trata, Ele pode ter sabedoria, todo mundo pode ter, você pode ser uma pessoa muito mais sábia, mas Deus sempre trata com os humildes, os que reconhecem a sua posição e reconhece que Deus está trabalhando com ele, mas ele não quer a honra e a glória. Ele vai sempre apontar e dizer assim, ó, a honra e a glória é o por Deus vivo. Amém? E isso vai te ajudar a crescer. Quando nos humilhamos, o próprio Deus nos exalta. Talvez você vai entender que tipo de exaltar, né? Como é que foi Jesus, né? Ele foi exaltado nesse mundo? Não foi. Ele foi exaltado no reino do Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, preste atenção. Estamos vivendo nesse tempo muito sutil. Não deixe a tua fé esvair. Volte ao primeiro amor. Reconheça as debilidades, as necessidades que todos nós temos. Eu tenho, você tem. E se eu pudesse dizer assim, vamos tomar uma posição, vamos fazer um culto familiar. Você começa a fazer, eu começo a fazer. Daí daqui a uns meses eu digo assim, como é que está o culto familiar? E eu vejo que a igreja toda tomou isso por posição. Eu vou ficar muito feliz e vejo que Deus vai começar a trabalhar nesse sentido. Nosso irmão pode vir para cantar um hino e depois vamos fazer a oração.